Olá, cursistas de Geoestatística, eu sou o professor Luiz Paulo e este vídeo destina-se a ajudar vocês no tópico 4 sobre estimativa de parâmetros, que é o primeiro tópico da segunda parte do nosso curso. Como estimar os parâmetros de uma reta de regressão a partir de uma amostra dada e, em seguida, como estimar os parâmetros de um variograma, ou seja, o patamar, o efeito de Pepita e o alcance, a partir de uma amostra dada. Então, aquele que vocês fizeram visualmente na P1, vocês agora vão aprender como fazer de uma forma sistemática. Nós teremos ainda o tópico 5, que vai ensinar como fazer predição de valores, né? Fazer a estimativa de krigagem, que é uma das fórmulas mais conhecidas aí da geoestatística, mas existem vários tipos de krigagem, a gente vai ver só um deles, que é a krigagem ordinária, e finalmente o último tópico desse curso, que é o tópico 6, sobre simulação. Esse tópico corresponde ao capítulo 3 do livro-texto, intitulado Estimação e Predição. O termo estimação vai ser usado para falar da estimação de parâmetros. Média, variância, patamar, alcance, e predição para uma estimativa do atributo, ou seja, agora você quer saber qual o teor, né, de um determinado metal, qual é a porosidade de um determinado reservatório numa posição no espaço, ou no plano, ou ao longo de um canal. A gente começa ilustrando assim um estimador muito conhecido, que é o estimador da média amostral. Vocês aprenderam a usar, né, a média aritmética dos valores de uma amostra como sendo uma estimativa da média amostral, né? Agora você reescreve essa mesma fórmula, só que em vez de valores agora são variáveis, né? É uma maneira de você reescrever a fórmula da média amostral, mas agora não olhando mais como valor, mas como uma variável aleatória, ou seja, para cada sorteio que você fizer, você vai ter um valor diferente. Então, é como se fosse exatamente a ideia da variável aleatória. Você faz um experimento, identifica um evento, e àquele evento você vai associar um valor. Então, olhando agora o estimador como variável aleatória. Da mesma maneira, você faz isso para a variância. Cada estimador tem uma fórmula diferente, né? Vocês viram isso aí na página anterior. E como é que essas fórmulas são desenvolvidas? Então, para entender isso, nós precisamos falar de propriedades desejáveis para um estimador. Esse conjunto de propriedades que vão orientar qual a fórmula mais adequada para cada parâmetro particular que vocês queiram estimar. São muitas propriedades, nós vamos falar só de duas que são básicas. A primeira delas é a não tendenciosidade, que é um termo, às vezes, que vocês podem já ter ouvido falar, e a outra é o menor erro quadrático possível, ou variância mínima, que talvez vocês também tenham uma ideia do que seja. A não tendenciosidade é evitar, por exemplo, que as suas estimativas fiquem sempre, por exemplo, acima do valor daquele parâmetro. Você vê muito isso em pesquisas eleitorais, né? Então, muitas vezes, o candidato que uma determinada mídia favorece tenta manipular a pesquisa eleitoral de maneira que a proporção, né, de intenções de voto seja sempre mais alta do que verdadeiramente é,
para influenciar assim o eleitorado. Ou o contrário, né? Em relação a um candidato que a mídia não queira, procura fazer o oposto, né? Sempre botar um valor abaixo. Então, esse seria um exemplo de tendenciosidade. Às vezes, isso acontece por erro mesmo de modelagem, né? Um erro de formulação. Mas a ideia é que as suas estimativas elas oscilem em torno do valor verdadeiro. E aí vem essa palavra oscilação, né? Porque você mudou a amostra, a estimativa vai mudar. Agora, se ela mudar muito, significa que o erro quadrático da tua fórmula, né, do teu estimador, ele é muito grande. Ou seja, aquela tua fórmula ela é muito sensível aos valores da amostra. Basta ter uma área onde tem pouco voto para aquele candidato que a estimativa dele vai lá para baixo, embora em outras áreas ele tenha tido boa votação, entende? Então, é o que a gente chama, né, de baixo erro quadrático ou preferencialmente, né, a variância mínima. Vamos ilustrar com 2 exemplos o uso do erro quadrático médio, né? Ou da variância do erro. Então, vamos pegar assim, o estimador de média amostral. Não vamos nos preocupar muito com as contas matemáticas, aí vamos logo olhar o resultado. A variância do erro é igual ao desvio padrão da população, que é desconhecido, dividido por n, que é o tamanho da amostra. Ah, sim, isso é o importante. Porque isso significa o seguinte, que quanto maior for a amostra, menor é o erro que você comete. O que é uma coisa mais ou menos óbvia, né? Se você fizesse, ao invés de fazer uma amostra de eleitores, fizesse o censo, né, de eleitores e todos eles concordassem em revelar o seu voto, você teria o resultado da eleição a prioristicamente, tá certo? Mas o que isso está mostrando é que o erro diminui inversamente ao tamanho da amostra. E isso varia de estimador para estimador. Para alguns estimador pode variar com inversamente a n ao quadrado ou inversamente a log de n. Aí depende do estimador. Mas aí você tem já uma maneira de controlar o tamanho da amostra. Vocês devem reparar que nas pesquisas de opinião, o tamanho da amostra não é infinito, o tamanho da amostra é um valor dado. Por que aquele valor? Porque aquele valor vai dar mais ou menos uma faixa de erro aceitável e também que seja com custo aceitável também, né? Porque em estatística você tem as duas variáveis que aparecem em qualquer projeto, o custo, né, e o tempo de execução. Se é uma amostra muito grande, você vai levar muito tempo para fazer. Uma amostra muito grande vai custar muito, né? Isso está até em discussão aí a questão do censo, né? O outro exemplo é com a binomial, né? O experimento binomial, que é a repetição de n vezes de um experimento de Bernoulli, como a gente já viu aí em etapas anteriores. E também você vê que no cálculo da variância do erro, né, do erro quadrático médio, também ele é inversamente proporcional a n. Então, é claro que quanto maior for a sua amostra, melhor você vai estimar o parâmetro P, que é o parâmetro de proporção, né? Que seria o valor da Bernoulli. Né? Qual é a chance de sair 1, né, ou ser sucesso no experimento de Bernoulli. Bom, você tem vários métodos para fazer essa estimativa dos parâmetros. Tem o método dos momentos, o método de máxima verossimilhança, métodos bayesianos, e tem o método dos mínimos quadrados, que talvez você já tenha ouvido falar.
É um método bastante simples, nem sempre ele dá bons resultados, mas em determinadas condições ele é uma primeira solução que você pode tentar. A ideia que está por detrás do método de mínimos quadrados é o seguinte: você tem um modelo com alguns parâmetros e, digamos, você tem uma variável preditora. Vamos, para simplificar, supor que você só tenha duas variáveis em jogo, tá? Uma variável preditora, que a gente vai usar a letra x, e uma variável dependente, que a gente vai usar a letra y para designar. E aí você tem uma amostra, onde você tem os pares xi, yi conhecidos. Aí você vai fazer uma diferença entre o valor yi e você substituindo o xi no modelo, você vai ficar com os parâmetros agora como variáveis, né, como incógnitas. Então você monta um sistema e vai procurar quais são os valores desses parâmetros que minimizam a diferença ao quadrado, né? O yi menos a expressão do estimador em xi. O exemplo que a gente dá é da reta de regressão, que é uma maneira assim, boa de você interpretar uma tendência geral, né, do seu problema, né, do que você está analisando. Então, seria yi menos alfa mais beta xi. Aí vocês têm um gráfico, né, mostrando a amostra representada no plano, e você deriva essas equações. Isso dá um problema aí de minimização, teoria de máximos e mínimos aí de cálculo, né, que alguns de vocês devem se lembrar. E também a gente tem no R esse procedimento através de um programa que também está mostrado aí no livro-texto e que vocês vão utilizar em alguns exercícios. O caso do variograma, né, que eu já havia prevenido aí sobre o cálculo dos parâmetros de forma mais sistemática, já não é pelo mínimos quadrados, já é um processo de regressão não linear, que nós não vamos aqui entrar em detalhes. Aí vocês têm o programa 3.2, na verdade é construído um modelo não linear para a equação do variograma, e a partir da amostra, esses valores, né, do patamar, do efeito de Pepita e do alcance são estimados e apresentados aí na figura. Vocês veem os pontos em vermelho seria o variograma experimental, e a linha azul o modelo teórico ajustado, no caso um modelo esférico. Para você usar esse programa, você tem que dizer qual é o modelo teórico, né, de variograma que você quer usar, se é o gaussiano, se é o esférico, se é o exponencial, se é o Matter. Você tem dezenas de modelos teóricos. Então, tem sempre uma parte de escolha que vai da experiência do analista e, inclusive, já da memória que existe em cada área. Área de solos, existem alguns variogramas teóricos, geralmente duplo esférico. A área de petróleo, já há outros modelos. Então, dependendo da área de mineração, dependendo do tipo de metal, você tem determinadas preferências. Então, isso é uma coisa muito baseada também na experiência e, claro, no ajuste teórico. Antes de terminar esse tópico, eu preciso falar de 3 subtópicos que são muito importantes na estatística clássica e que vocês
muitas vezes, lendo um artigo, um capítulo de um livro ou numa palestra, em que envolva cálculos estatísticos, possivelmente esses tópicos vão aparecer. Então, é importante vocês, pelo menos, ouvirem falar e saberem interpretar os resultados. Vocês podem, não será necessário vocês desenvolverem a teoria, mas ver como ela foi aplicada nos pacotes estatísticos e como ela é apresentada muitas vezes em trabalhos. O primeiro desses subtópicos é o teste de hipóteses, que é uma metodologia que foi desenvolvida aí no meados do século XX, e ela tem muito a ver com a metodologia científica, porque uma das características de um trabalho científico é ele poder ser testado. É diferente, né, de uma obra religiosa ou mesmo uma obra filosófica, onde você está fazendo uma especulação, né, ou de natureza subjetiva ou de natureza especulativa. No trabalho científico, você tem que poder testar as tuas afirmações e, em função do resultado desses testes, você aceita aquela proposição, né, aquela hipótese, ou você rejeita. Então, o teste de hipótese, você tem a hipótese chamada hipótese nula, né, o H0, e você tem a hipótese alternativa, né, a notação H1. Então, o que pode acontecer? A hipótese nula ser verdadeira e a hipótese alternativa ser falsa. Você pode ter a hipótese nula ser falsa e a hipótese alternativa ser verdadeira. E você tem os erros, né? Você dizer que a hipótese é verdadeira e ela é falsa, ou o contrário, né? Você dizer que a hipótese alternativa é verdadeira e ela for falsa. Normalmente, quando você formula o teste, você procura formular de maneira que o erro, que seria o falso negativo, né? De forma que ele seja o erro mais grave, né? Então, por exemplo, a pessoa está com Covid e você diz que não está. Então, normalmente você chama isso o erro do tipo 1, e você tem o erro do tipo 2, que seria o contrário, você dizer que a pessoa está com Covid, mas ela não está. Então, você vai botar lá na enfermaria, aí quando você fizer um teste lá de sangue, você vai ver que estava errado, né? Então, é um erro, mas é um erro menos grave. O erro do tipo 1, a chance de você cometer um erro de tipo 1 você chama de significância. E, normalmente, você, no teste, né, clássico, teste de hipótese clássico, você procura minimizar esse erro. Como é que você vai minimizar esse erro? Bom, o teste de hipótese, você tem uma estatística associada ao teste. Se o valor dessa estatística cair numa região que você também determina em função da sua significância, então você vai rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa. Se ele ficar fora dessa região crítica, você não vai alterar, você vai continuar mantendo a hipótese nula.
o nível de significância é a probabilidade de você cometer um erro desse tipo, né? O erro de tipo 1. Então, normalmente, você trabalha com níveis de significância muito baixos. 10 a menos 5, 10 para baixo, entende? 10 a menos 8, 10 a menos 10. Vocês vão ver aí muitos programas de computador, o nível de significando muito baixo. Significa que você vai manter H0, né, e não vai aceitar H1. Houve um aperfeiçoamento do teste clássico, que é o chamado p-valor, ou p-value. Né? Nos programas de computador, vocês vão ver o termo p-value, o valor p. Esse é um aprimoramento do seguinte sentido: em função dos dados, em função do estimador, se calcula, quer dizer, qual seria o menor nível de significância para aquele conjunto de dados. Né? Então, você às vezes pode até botar, o meu alfa, né, o meu nível de significância é 10 a menos 5. Mas aí você vai calcular o p-value para aquele teste, né, para aquela estatística, para aquela amostra, e você vê que o teu nível de significância é até menor do que isso. Né? Então, a chance de você cometer um erro fica menor ainda. Né? Então, você aprimora o teu teste. Então, vocês vão ver sempre p-value. Aí vocês vão lá, vão ver os parâmetros. Para cada parâmetro é calculado um p-value. Se esse p-value der um valor 2, 5, 10, não, 10 ao quadrado, 10 a menos 1, você pode recusar, entende? Você não aceita o seu H0, você vai pegar a alternativa. Mas se ele ficar nessa ordem, 10 a menos 5, 10 a menos 10, 10 a menos 15, 10 a menos 20, tranquilo, você mantém o H0. Né? A chance de você estar cometendo um erro é muito baixa. Já ele dando 10, a chance né, é muito alta. Né? 10 é 0,1, né? Tá certo? Falando 10% é 0,1. Então, esse é o primeiro comentário que eu quero fazer sobre esse primeiro subtópico. O segundo subtópico é um resultado que tem na estatística clássica chamado teorema central do limite, que é o seguinte: se você fizer soma de valores, por exemplo, você pega uma amostra e você faz uma soma dos valores observados em alguns elementos dessa amostra. Você sorteia dentro da amostra, pega 10 elementos e soma. Né? Aí depois sorteia outros 10 elementos e soma. E assim por diante. Essas somas, resultado dessas somas, elas vão aproximando uma normal. Né? Lembra aí, a gente estudou aí a distribuição normal, recordamos aí a distribuição normal em outra aula. Independentemente da lei que essa população possa estar seguindo. Ou seja, você pode pegar uma população que originariamente seja aderente a uma exponencial, se você fizer isso, pegar somas ou pegar médias, né? Também médias de 10 elementos, subamostras de 10 elementos, você vai obter uma normal. Então, esse é um teorema muito forte, né? Muito importante, e que tem uma aplicação muito grande. Aí vocês têm um exemplo, né, com a vida útil de lâmpada, né, que é uma exponencial, mas se você fizer uma soma, você vai seguir uma normal. E aí você pode fazer cálculos usando a tabela da normal. Né? Então, a simplificação é essa. Você pode aproximar por uma normal. E o último subtópico são intervalos de confiança, que vocês também veem muito aí nas pesquisas eleitorais, né?
o locutor geralmente diz, olha, essa pesquisa tem um nível de confiança de 95%, um erro de 1 ponto percentual para cima, 1 ponto percentual para baixo, né? E foram entrevistados 2.000 pessoas, né? Vocês estão cansados de ouvir isso. É uma maneira de você apresentar o resultado da tua estimativa, em vez de você dar um valor, você dá um intervalo, né? E o intervalo de confiança, os elementos dele é o tamanho da amostra, o erro, né, que é o tamanho do intervalo, né, para cima e para baixo, né, um erro para cima e um erro para baixo. O lambda, que é a confiança, e o alfa, que é a significância, que é a probabilidade do valor verdadeiro daquela estimativa não pertencer ao intervalo. Então, o que você procura? Você quer uma significância, né, baixa, né, bastante baixa, 10 a menos 5, 10 a menos 10, né, dependendo. Você quer um nível de confiança alto, 95%, e você quer um erro pequeno também. Para obter isso, quanto maior for a amostra, melhor. Mas aí, de novo, né, por que na pesquisa de opinião eles não fazem com 100.000 pessoas? Por causa do tempo que isso ia levar, porque são entrevistas, né, presenciais ou pelo menos por telefone, né, alguma coisa assim, e tem o custo, né? Então, são 3 subtópicos que, claro, cada um desses é um capítulo imenso, mas vocês precisam, pelo menos, interpretar os resultados, quando são apresentados através desses 3 subtópicos, e entenderem o que eles significam.